Mas eu vou resumir um pouquinho e eu vou direto ao ponto onde eu quero chegar aqui nesse vídeo, que é falar do aspecto do empresário, do ponto de vista do empresário, especificamente para você que tem aí seu pequeno, seu médio empreendimento, né, sua pequena ou média empresa. O que representa para você no aspecto econômico, no aspecto de performance, desempenho do seu negócio? O que representa um governo de esquerda e um governo de direita? E como você pode se posicionar independente do cenário, sobre um aspecto interessante da economia, tá? Então, o que é economia? Economia é a ciência que estuda a alocação de recursos, né, de forma bem resumida, simples, definição do chat GPT, do Google, do livro que você tiver aí, vai estar lá. Ciência que estuda a alocação de recursos e os agentes econômicos. E aí é quando começa a ficar interessante. Por quê? Como agente econômico, você tem os próprios indivíduos, você tem as empresas, você tem a figura do empresário, você tem diversos agentes ali, diversos aspectos a serem analisados quando você fala de economia. Mas eu vou resumir um pouquinho e eu vou direto ao ponto onde eu quero chegar aqui nesse vídeo, que é falar do aspecto do empresário, do ponto de vista do empresário, especificamente para você que tem aí seu pequeno, seu médio empreendimento, né, sua pequena ou média empresa. O que representa para você no aspecto econômico, no aspecto de performance, desempenho do seu negócio? O que representa um governo de esquerda e um governo de direita? E como você pode se posicionar independente do cenário. E aí vou trazer aqui agora para o meu local do ponto de vista geográfico, onde estou em São Paulo. E nesse momento em São Paulo estamos na corrida eleitoral. Né? Hoje é dia 6 de setembro de 2024. Amanhã, por acaso, é o dia 7 de setembro, um dia muito fatídico para o Brasil. Não é o dia da nossa independência, muito interessante. Um dia muito simbólico num momento turbulento como esse, como nós estamos passando agora. Mas voltando para a questão de economia para o pequeno e médio empresário, se tratando de um governo local, falando de um governo municipal, né? Não estamos falando na esfera federal, tá? Mas você pode simplesmente contrapor isso na magnitude que você quiser. E basicamente, um governo de esquerda, ele tende a impulsionar a economia por meio do gasto público. Então, automaticamente, esse governo ele vai começar a financiar obras, ele vai começar a financiar projetos que são do seu interesse. Tá? Então, aqui já está um entendimento muito legal. Né? Isso eu não estou tirando da minha cabeça, tá? Isso eu tiro a partir da leitura de Ludwig von Mises, né? Então, um libertário que traz aí alguns conceitos. Não vou me apegar na questão de falar de liberdade, de libertarismo, não vou me apegar a nada. Nós vamos focar em como um empresário, vamos olhar para o nosso cenário político, como que ele impacta na economia e como que você vai posicionar o seu negócio para ganhar dinheiro, que é o mais interessante. Né? Então, um governo de esquerda, ele vai impulsionar a economia por meio do gasto público, utilizando ali o seu maior ativo, né, o poder da caneta, apoiando projetos que façam sentido para o seu governo. Né? Então, aí já é muito básico. Né? Você pode ver apoios, algum apoio direcionado à parte cultural, a projetos culturais, a leis específicas nesse segmento. Você vai ver, por exemplo, a construção pública, né, obras públicas, você vai ver subsídios relacionados a essa parte de infraestrutura. E aqui eu não estou falando se são de fato as obras que o país precisa. Eu estou falando aqui que são projetos que fazem mais sentido para o governo, independente do critério que ele está usando. Como empresário, como você pode se posicionar? Qual que é o seu negócio hoje e como que o seu negócio, por exemplo, está nessa, vamos colocar assim, como cascata do dinheiro, como você tendo ali o governo como a torneira, né, a fonte que vai abrir para jorrar aquele dinheiro, e como que está o seu negócio aqui nessa linha, né, de que o dinheiro vai caindo. Né? Então, por exemplo,
um governo de esquerda, quem trabalha com licitação, quem está aí na área da construção, da infraestrutura, né, tem uma oportunidade muito legal. Não estou colocando aqui se, né, os pormenores e detalhes que vai rolar nesse meio termo aí até o dinheiro chegar na sua mão, tá? Mas é uma analogia muito interessante e a gente pode tirar até um trecho muito legal, assim, a prática dessa teoria foi a participação do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, né, a participação dele no podcast Flow, onde eles estão discutindo ali plano de governo e tal, e até o entrevistador, ele pergunta assim, cara, eu vi aqui que você colocou em primeiro lugar esse projeto que é o mais interessante, e aí o Boulos fala assim, essa é a menina dos olhos. Essa é a menina, e ele dá uma ênfase naquilo, e qual que é a menina dos olhos? Um candidato de esquerda, ele vem e fala que a menina dos olhos dele, o projeto que ele mais ama, que ele mais gosta, que ele vai dar mais atenção, é o poupa-tempo da saúde. E para o poupa-tempo da saúde, da arrecadação da cidade, ele vai destinar 4 bilhões de reais. Tá? E aí ele usa uma estratégia muito legal de comparar ali, de adicionar uma escala, né, de proporção ali, o que representa 4 bilhões para a cidade de São Paulo. Não significa muito, porque você arrecada lá 150, 160 bilhões e blá, blá, blá. Interessante, tá? O que nós vamos analisar aqui? Só em São Paulo, um governo de esquerda gastaria 4 bilhões em um projeto denominado aí como o poupa-tempo da saúde. Meu ponto aqui não é discutir se a cidade precisa ou não de um poupa-tempo da saúde e se esse projeto entregaria ou não o que ele foi proposto ali, tá? Eu estou analisando o quê? Como um governo de esquerda vai alavancar, vai colocar o recurso, né? Como ele vai direcionar esse recurso e como você, como pequeno, médio empresário, né? Se você enxerga na sua conjuntura hoje, na sua atuação, no seu modelo de negócio, como você pode se posicionar para pegar uma parcela desse dinheiro por meio da sua prestação de serviço ou vendendo ali os seus produtos, tá? Então, é muito interessante você ver, né, o que a teoria, o que o livro fala, né, o que Mises traz ali naquela questão de analisar esse comportamento enquanto governo, e você vê na prática, durante a sua campanha, um candidato de esquerda dizendo que ele vai fazer exatamente isso. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. E quando em um governo de direita, você tem uma postura muito mais propensa à liberdade, a trabalhar questões como privatizar empresas públicas, reduzir, por exemplo, programas sociais, né, reduzir o incentivo a programas sociais, e isso vai impactar muito a questão da liberdade, vai fomentar ali a liberdade e o que se chama de alavanca do crescimento econômico, né, para você reduzir imposto, deixar mais fácil para comprar e vender, fazer negócio, e dessa forma você tende a aumentar o impacto do indivíduo na questão econômica. Né? Você tem ali o mercado, de fato, como se diz aí na teoria, né, do liberalismo, você tem um estado mínimo, né? Você reduz a presença e a mão do Estado em questões econômicas. É claro que isso de um aspecto teórico, porque na prática, né, a estrutura não deixa simplesmente você ir lá e acabar com todos os programas sociais. Não é disso que se trata. Né? Aqui nós estamos falando de como isso, um governo de direita com essa mentalidade de talvez de privatizar, de reduzir impostos, né, e você pensar e entender como que isso impacta o seu negócio hoje e como, com essa postura de governo, você pode ganhar mais dinheiro. Né? Ou também, dentro desses cenários, dentro de uma situação de esquerda ou direita, né? Não estou julgando o que é melhor e o que é pior, eu estou trazendo aqui para você pensar e analisar como hoje, com o seu negócio, você ganharia mais dinheiro. Ou independente de qual desses governos que ganhar, como você vai se adaptar, né? Como você vai ajustar e adaptar o seu negócio para continuar crescendo, para continuar tendo a sua performance e o lucro como todo empresário procura. Tá? Então esse foi um vídeo aqui para a gente discutir essa questão, eu achei bem interessante e acho que vale a pena a gente pensar acerca disso. Né? O nosso cenário político
bem turbulento quando se trata da eleição à prefeitura de São Paulo hoje. Mas se você está em São Paulo e você tem um negócio próprio, vale muito a pena você parar um pouquinho para pensar sobre isso. E se você não tem o seu negócio, se você por acaso é vamos dizer assim, um colaborador em uma empresa, você tem lá a sua carteira de trabalho assinada, também é interessante você pensar nesses termos, né? Porque quando você olha para a realidade do mercado, você tem aquela sensação de que a pessoa ela está com a sua carteira assinada, ela tem uma certa estabilidade que na prática não existe, né? Porque se a pessoa que te contrata, a pessoa que te paga, se ela não tiver a capacidade e se ela não tiver as condições para que o negócio continue crescendo ou continue acontecendo, o seu emprego não está tão garantido assim. Tá? Então, é interessante você pensar que, na prática, está todo mundo conectado. Há uma relação de interdependência dos fatores e dos agentes econômicos, já que a gente usou esse termo ao longo do vídeo, né? Você tem, é claro que uma divisão totalmente de responsabilidades ali diferente, né? Você tem uma divisão diferente de responsabilidades de cada agente econômico, né? O seu empregador, a pessoa que assinou a sua carteira de trabalho, ela tem a responsabilidade de manter ali o seu trabalho e ele tem obrigações para cumprir com você, caso ele venha encerrar esse seu contrato de trabalho, mas é interessante você pensar como os aspectos econômicos que se apresentam com a vitória de governo A ou B vai impactar o negócio, né? Vai impactar a sua empresa e que talvez você não esteja tão seguro, né, ou tão estável assim, porque afinal todo mundo está num cenário econômico e está todo mundo buscando fazer negócio. E caso não seja interessante para o seu empregador fazer negócio, não seja lucrativo, ele vai mudar a estratégia, ele provavelmente vai cortar posições, ele provavelmente vai mudar ali a planta onde vocês trabalham, vai ir para outro estado que pode estar mais interessante por questão de impostos. Então, é muito interessante você pensar nesses termos também, beleza? E voltando a lembrar que esse é um canal novo, você pode ver que esse é o primeiro, segundo vídeo aqui do canal, então a sua interação é muito importante e eu vou pedir encarecidamente para que você curta esse vídeo, para que você se inscreva no canal e para que você tire um print, poste no seu story, compartilhe no grupo da família, semente da confusão lá no grupo da família, manda pro seu tio que discorda de alguma coisa que eu falei aqui, para ele ficar doido e vocês comentarem no próximo churrasco da família. Esse é o desafio, me posta e me marca lá no vídeo da treta generalizada do churrasco da família. Porque isso é alegria, isso é emoção, isso é alegria de viver. E toda a família, se a família, vamos combinar aqui uma coisa, tá? Vamos falar sobre isso que é muito importante. Se a família que se reúne para fazer um churrasco no domingo, se não tem uma discussão de política, se não tem a piada do para ver ou para comer, se tem certas coisas que são questões aí que fazem parte da cultura popular brasileira, da cultura familiar brasileira, tem que ter a tretinha no domingo, no churrasco da família, não tem jeito. Então, manda lá pro seu tio, que provavelmente vai discordar ou ficar puto com alguma coisa que eu falei aqui para você, e assim você vai ajudar esse canal a crescer, você vai ajudar o YouTube a entender, né, o algoritmo a entender um pouquinho do que a gente está falando aqui e divulgar isso para mais pessoas e ajudar muito com o nosso crescimento, certo? Então, muito obrigado, eu sou Thierry Mendes, empresário, estou aqui na cidade de São Paulo. Hoje é um dia muito interessante, hoje é dia 6 de setembro de 2024 e amanhã nós temos dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil. Vai ser um dia muito interessante porque você tem aí no ar uma certa imprevisibilidade, né? Você tem muita coisa acontecendo, você tem treta de um lado, você tem treta do outro. E o mais interessante para a gente, tá? O que eu estou trazendo aqui hoje é entender como que isso vai te impactar. Seja você um empresário, seja você um colaborador, seja você um autônomo, seja a sua profissão qual for, né? O cenário político
e econômico vai te impactar diretamente e como você vai se posicionar. O que você pode fazer para trazer o seu benefício, para continuar tendo os seus resultados, principalmente financeiros, que é aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente quer. Então, um abraço, curte esse vídeo, comenta e compartilha. A gente se vê no próximo vídeo.